Você sabe os efeitos fisiológicos da falta de água? Será que apenas a sede é essencial para a hidratação, né, de atletas? Também um pouco sobre anamnese, você sabe o que é isso? As vitaminas e também os sais minerais? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre os efeitos fisiológicos da água. Então a água, ela tem uma função muito importante do equilíbrio de impulsos nervosos, equilíbrio nervoso. A água, ela é importante dissolvente, ela vai dissolver os eletrólitos. Os eletrólitos, que é como o sódio, o potássio, o magnésio, mas principalmente o sódio, são essenciais para o bom funcionamento dos impulsos nervosos, que são, por sua vez, essenciais na contração muscular e no funcionamento cardíaco. Então, quando a gente faz um exercício físico e a gente perde uma quantidade de água, a gente perde eletrólitos. Então é importante a gente se hidratar para manter esses eletrólitos durante o treino. Além disso, a água tem uma importante função que a gente vai chamar de sudorese e também uma regulação térmica. O que é isso? Bom, o corpo, ele produz o suor. O suor é uma forma do corpo poder manter a temperatura ideal, né, para o bom funcionamento dos órgãos e das células. Senão a gente vai ter uma hipertermia, e aí vai trazer problemas, né, para os nossos órgãos e células. Então, ele realiza um processo de sudorese, né, então vai soltar o suor. Só que, quando a gente tem uma diminuição da água, essa quantidade de sudorese que a gente tem cai também, essa taxa de sudorese cai, porque a gente tem menos água para poder tirar do corpo. Então é importante entender isso, que a água é muito importante para manter essas coisas funcionando. Além disso, a gente vai trazer 3 conceitos que a água é fundamental. O batimento cardíaco, a pressão arterial, mas também o volume sanguíneo. Então pensa assim, a água é essencial para manter o volume, né, das artérias, das veias, do volume sanguíneo adequado. Então a falta, né, de água vai trazer uma redução do volume sanguíneo. Quando o volume sanguíneo ele reduz, ele fica menor, vai fazer com que o coração tenha que bater mais rápido para poder, né, levar o oxigênio e outros nutrientes para as outras partes do corpo. Portanto, fica mais difícil de realizar essas funções. E aí a pressão cai. Então tudo isso está relacionado. Então a água é importante para manter tudo isso, né, de acordo. Bom, além disso, a gente tem uma questão, né, de cognitiva. Como assim, João? Cognitiva? Bom, o nosso cérebro é 75% formado por água. Então, quando acontece, né, essa diminuição, né, dos vasos e também das artérias, do volume sanguíneo, a quantidade de substâncias, oxigênio diminuindo para o cérebro. Então, para o corpo poder tomar decisões, se movimentar, raciocinar, é mais difícil com a falta de água. Bom, além disso, a gente tem outras 2 funções que são extremamente importantes. Primeiro, é em relação ao sódio e ao plasma. Vamos entender um pouco sobre isso. Quando a gente tem uma falta de água, a gente tem um aumento dos solutos presente no plasma. Então pensa assim, quando a gente tem a corrente sanguínea, a gente tem as células, que é 45%, e uma parte líquida, que é o plasma. E no plasma tem os solutos, como eu já falei, é o magnésio, é o sódio, é o potássio. Então a falta de água fica com uma concentração de solutos muito grande, principalmente o sódio no plasma. E aí o que o corpo faz? O corpo tira as águas que estão na célula e manda para o plasma para poder equilibrar. Isso vai gerar uma desidratação das células. Portanto, é importante tomar água para manter essa hidratação. Bom, além disso, a gente tem uma importante glândula que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele produz importantes hormônios como o ADH e também ele traz a nossa sensação de sede. E por que a sede é muito importante? Veja, quando a gente está precisando de água, o nosso hipotálamo, que possui morreceptores, vai começar a emitir sinais dizendo que a gente está com sede. E aí, ele também vai produzir uma glândula chamada vasopressina, que vai reter água nos rins, para a gente poder preservar a água. O cérebro também faz parte desse processo. No momento que a gente começa a se hidratar, ele é, né, informado e forma o hipotálamo e acaba a sensação de sede. Então a sede, que é uma coisa formada pelo hipotálamo, importante para o equilíbrio hídrico, ele é uma função que a gente teve de evolução muito importante. Porque assim, ó, em algum momento, né, a raça humana e os animais tiveram um processo de mutação, em que a sede chegou, né, essa capacidade que o hipotálamo tem de nos dar sede. E aí aqueles indivíduos que tinham, né, essa capacidade, eles tinham uma tendência, né, de acordo com a seleção natural, de
poder continuar e propagar essa ideia para as próximas gerações. Ou seja, eles sobreviviam por mais tempo. Seleção natural. Então, essa característica vantajosa passava para as próximas gerações. Então, a sede, principalmente em locais secos, foi muito importante. Porque pensa assim, ó, o meu corpo precisa de água, ele não me avisa, eu vou acabar morrendo. Então a sede chegou para poder proporcionar, ó, preciso de água, senão vai dar problema. E aí a gente toma água e resolve esses problemas. Ou seja, foi essencial para a nossa evolução. Então, respondendo uma pergunta importante. Apenas ter essa sensação de sede é o suficiente para se hidratar? A resposta é não, principalmente para os atletas. Então é importante você ter uma rotina de hidratação durante o treino. Então, por exemplo, 2 horas antes, tomar 500 ml. Depois do treino e antes, ter uma boa absorção, né, de carboidratos e também, né, eletrólitos. É importante também ter uma água durante o treino, né, com uma temperatura abaixo da temperatura do meio ambiente. Também é importante, né, quando a gente fala em questões de ingerir água em diferentes intervalos de tempo. Bom, isso é importante entender. Só que a gente tem uma coisa que a gente também tem que saber, que é sobre anamnese. O que é isso? É como se eu fosse um médico, você chega no meu consultório e você me faz, eu te faço uma série de perguntas, eu tento entender e saber o que você tem. Então, a anamnese, você vai me dar um pouco das suas informações do paciente. Então, uma identificação, então, o seu nome, o que você faz, a sua idade, aquilo que está mais te incomodando, um pouco, né, de outras condições e outros efeitos que você está sentindo, como tá os sistemas, né, então nervoso, endócrino, e também, né, um pouco sobre a sua alimentação e antecedentes. Então isso vai me auxiliar a ter meio que um diagnóstico do que você tem que fazer. Então a gente tem uma hipótese, aí depois a gente tem, né, uma conduta, que é o que você tem que fazer, e uma discussão para você entender o que está acontecendo. Então a gente tem que saber, né, principalmente de 4 vitaminas e 3 sais minerais. Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro sobre sais minerais. Então o primeiro sal mineral que a gente tem que saber é o ferro, né, com o símbolo Fe. O ferro ele é essencial na produção de uma proteína chamada hemoglobina, que por sua vez é muito importante porque ela vai auxiliar na deposição e no transporte de oxigênio, certo? Então essa proteína chamada hemoglobina dentro das hemácias ou glóbulos vermelhos é essencial para o transporte e na deposição de oxigênio. Então a falta que a gente tem de ferro vai proporcionar uma anemia por falta de ferro. Então o que é anemia? Cansaço, fadiga, né, dificuldade de fazer algumas ações. Então o que você tem que pensar? Primeiro, hipótese. Se aparecer sintomas, né, então cansaço, fadiga, né, eu não consegui realizar alguns movimentos, anemia, certo? Anemia por falta de ferro. Aí vem em relação, né, à conduta. O que você deve fazer? Primeiro, você deve ingerir alimentos com uma grande quantidade de ferro. Então, por exemplo, feijão, alimentos, né, também principalmente de origem animal que tem bastante. Você também ter um acompanhamento nutricional. Você tomar, né, através de pílulas que tem uma quantidade de ferro considerável. Então, o que seria, né, também, depois da conduta, o que seria em relação à descrição, né, à discussão? Seria explicar um pouco sobre isso da hemoglobina e das hemácias. Isso é importante do ferro. Agora, quando a gente fala de outro importante nessa mineral, que é o iodo com o símbolo I, ele tem uma função muito importante, principalmente para o metabolismo. Então, assim, o iodo, ele vai se juntar a uma molécula precursora produzida pela tireoide, que vai formar os hormônios T4 e T3, que são essenciais para o metabolismo. Então, na falta de iodo, a gente vai ter uma coisa que a gente vai chamar de bócio endêmico. Então, a gente vai ter uma tireoide que vai hipertrofiar, vai ficar muito grande. Então, você vê lá o que ele está dizendo, ó. Ele falou que o pescoço dele aumentou, ou seja, é um bócio endêmico como uma hipótese. O que ele tem que fazer para melhorar? Ah, ele tem que tomar iodo, né, como cápsula, ele tem que fazer alguns exames, ele tem que comer alimentos marinhos, principalmente, que tem uma grande quantidade de iodo. E aí, quando a gente fala de discussão, a gente fala, ó, o iodo é essencial para formar os hormônios T3 e T4. Na falta dele, gera, né, o bócio endêmico. Acabou. Isso é importante. Agora o cálcio é importante para coagulação sanguínea, impulsos nervosos, né, para contração muscular. Então a falta de cálcio, a gente vai ter o quê? Uma dificuldade, né, no funcionamento ósseo principalmente. Então a gente tem principalmente de efeito, a gente vai chamar de osteoporose. Então a falta de cálcio gera osteoporose. Então câimbras, problemas nas costas, né, nos ossos, enfim. E aí a gente vê hipótese, osteoporose. O que ele tem que fazer para poder melhorar? Comer alimentos, principalmente de origem animal, lactínia,
tomar suplementos, né? Também é importante realizar alguns exames relacionados aos ossos, que a gente chama de hemografia, ou também pode ser, né, outros exames importantes. E aí, para explicar, né, a discussão explica, ó, o cálcio é essencial para o bom funcionamento ósseo, e na falta dele pode gerar osteoporose, certo? Bom, isso que a gente tem de sais minerais. Só que a gente tem vitaminas também. Então, por exemplo, a vitamina A, conhecida como retinol, ela é muito importante para o bom funcionamento da visão e também de algumas células, né, epiléticas. Então, na falta dela, pode gerar problemas como xeroftalmania, que é a cegueira noturna. Então, problemas de enxergar no escuro. E aí você vê, ó, qual que é a hipótese? Ele está me falando que não está conseguindo ver bem no escuro. Então, eu digo que é cegueira noturna ou xeroftalmia. Beleza. Aí, vem o que ele tem que fazer para melhorar. Da vitamina A, é bom você tomar suplementos. É bom você também, né, prestar atenção, né, com relação à sua alimentação. Tu comer alimentos de origem amarelo, alaranjada, então a cenoura, por exemplo. E a discussão, ó, a vitamina A é essencial para um bom funcionamento da visão e também, né, da pele, né, e de algumas células. E aí você explica pro cara. Então é isso que é uma anamnese, beleza? É bem tranquilo de entender. Aí depois da vitamina A, a gente tem a vitamina K. A vitamina K, conhecida como filoquinona, ela é essencial para a produção de coágulos, produção de plaquetas, que meio que ajuda a gente a não sangrar, ficar sangrando para sempre. Então a falta de vitamina K pode gerar hemorragia, pode gerar problemas, né, na pele, pode gerar cicatrizes, entre outras coisas relacionadas a uma grande saída de sangue, né? Então, para poder melhorar, a gente tem que comer alimentos verdes escuros. Então, por exemplo, o alface, realizar alguns exames, ver como que está a imunidade, tomar suplementos de vitamina K. Então, é isso que a gente tem sobre essa vitamina. Além disso, a gente tem a vitamina D, a vitamina C. A vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, tem uma importância na produção do colágeno. E é essencial para o bom funcionamento da pele, da gengiva, dos dentes. Então, na falta de colágeno, vai gerar sangramento da gengiva, vai gerar problemas no dente, problemas na pele, que a gente chama de escorbuto. E aí, o que é importante a gente entender? Que como que a gente vai reverter isso? Comendo alimentos cítricos, suplementação de vitamina C, indo num centro odontológico para ver em relação aos dentes. E para finalizar, a gente tem a vitamina D. A vitamina D, conhecida como calciferol, é essencial na mineração óssea, na deposição de cálcio. Então, na falta dele, né, nas crianças, vai gerar raquitismo, então problemas, né, na perna, problemas na movimentação. E nos idosos, né, pessoas mais adultas, osteomalácia, que deixa os ossos mais moles e dificuldade para poder se locomover. E como se reverte isso? Comendo alimentos ricos em cálcio, mas também, né, tomar sol. Isso é muito importante. Por quê? O sol, ele vai transformar através dos raios ultravioleta as moléculas precursoras que são produzidas pelo corpo e virar vitamina D. Então o sol, mais essas moléculas precursoras produzidas pelo corpo, gera vitamina D, que é essencial na deposição do cálcio. Então tomar sol é muito importante e também tomar, né, suplementos de vitamina D. E para finalizar, a gente vai falar de uma vitamina que a gente nunca falou antes, que é a B12. A B12 é muito importante na síntese do DNA e no funcionamento nervoso. Então a falta, né, de B12 vai gerar alguns problemas, então formigamento, fadiga, alguns problemas como para você andar, para você poder pensar, né, tudo relacionado à parte nervosa. Então você tem que prestar atenção porque geralmente ela atinge pessoas que são vegetarianas, porque a B12 está presente em origem animal. Então as pessoas que estão vegetarianas geralmente têm uma falta de B12. Então o que você deve fazer? Ir no nutricionista, tomar suplementos, né, e buscar uma alimentação que seja mais rica nesse suplemento, senão pode gerar problemas futuros muito grandes. Então a gente falou da anamnésia, certo? Que aí a gente traz algumas informações do paciente e eu, como médico, apresento o quê? Uma hipótese, apresento para você uma conduta do que você deve fazer e também uma discussão, né, do porquê que isso está acontecendo. E aí a gente tem os sais minerais, como eu falei, que a gente tem que saber do cálcio, a gente tem que saber do iodo, a gente tem que saber do ferro. E a gente também tem que estar ligado com relação às vitaminas. Então, B12, a vitamina K, C, A e D, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho, bem fácil. Preste atenção, eu recomendo. Pede para o site GPT criar para vocês uma anamnésia, né, com esses suplementos, né, vitaminas, sais minerais que eu falei, e você tenta fazer um. Isso é importante. Mas com as informações que eu já dei, você já consegue saber a hipótese, você já consegue saber a discussão, e você já consegue saber também mais ou menos, né, a conduta, certo? É isso, obrigado
e boa prova e bons estudos.